Boa noite a todos e a todas. Me chamo Manuela, tenho 37 anos, sou uma mulher parda, de cabelos castanhos e cacheados, eles estão presos em um coque agora. Os meus olhos também são castanhos e eu estou vestindo uma camiseta amarela. Agradeço por estarem todos aqui, dispostos a conversarem por um tema tão urgente como o tema dessa noite. Como que as nossas crianças e adolescentes vivem online? Quais riscos enfrentam? Como o mundo digital molda sentimentos, amizades e identidades, e como nós, adultos, podemos apoiar no mundo real. O tema desta noite é curtida e conflitos, entendendo o cyberbullying e a vida online. Bom, o cronograma de hoje, esse encontro está dividido em 5 momentos. A gente começa com um primeiro momento de sensibilização, registros e memórias. Depois disso, a gente vai para o momento mais denso do nosso encontro, onde a gente fornece a maior parte de informações, cyberbullying e vida adulta. Depois a gente apresenta uma síntese rápida, um resumo daquilo que foi apresentado, em 5 minutinhos na etapa 3. A etapa 4 é a etapa de compartilhamento, onde a gente indica para vocês quais são os canais em que vocês podem compartilhar as produções. E por fim, o encerramento, a etapa 5, onde a gente se despede. Tendo visto o cronograma desse bate-papo, eu gostaria de apresentar para vocês também os objetivos, o porquê que estamos aqui reunidos hoje. Bom, são 3 objetivos. O primeiro deles é reconhecer os impactos do mundo digital na vida emocional das nossas crianças e adolescentes. Compreender como as experiências que eles vivem online moldam os sentimentos, identidade e relações sociais na vida real. O segundo objetivo é identificar os riscos e as manifestações da violência digital, como o cyberbullying ou ainda a exposição a conteúdos tóxicos, entendendo as suas consequências reais no corpo, no cérebro, na vida real. E o terceiro objetivo é fortalecer o papel das famílias e dos educadores como uma rede de apoio, promovendo o diálogo e o acolhimento, estratégias de proteção para a vida digital dos nossos jovens. Novamente, a gente fortalece a ideia do senso de comunidade e de que família e escola precisam caminhar juntos na proteção dos nossos jovens. Para a gente começar, gostaria de propor que pensássemos um pouco. Pense que a vida online e offline não são mundos separados. Juntas, elas constroem quem nossas crianças e adolescentes acreditam ser. Vamos para a nossa atividade de sensibilização, gente? Registro e memória. E para isso, papel e caneta na mão. Tudo pronto? Podemos começar? Peço que fechem os olhos por um instante, respirem fundo e lembrem-se de uma situação em que vocês foram muito criticados ou se sentiram muito humilhados. Pode ter sido uma extrema vergonha, um constrangimento, a maior vergonha que vocês já sentiram na vida. Isso pode ter acontecido na escola, pode ter acontecido no trabalho, ou mesmo em um evento familiar. Revivam esse sentimento no corpo, o peso, os ruídos. Talvez seja de fato um evento de vergonha, mas talvez ele envolva raiva, tristeza, medo. Mas aqui está tudo bem. Lembre-se que essa é uma situação passada e ela está lá, enterrada em seu passado, junto com várias outras coisas. Nesse momento, ela é apenas uma memória ruim, é uma memória guardada na sua cabeça e somente você tem acesso a ela. Imagine agora que essa situação que você reviveu, ela tenha sido registrada, ela tenha sido compartilhada, curtida, comentada por pessoas que você conhece e que você nem conhece. Imagine que aquilo que
você relembrou não ficou apenas na sua memória, na sua cabeça, mas ficou eternizado na rede social de alguém, nos rios de uma outra pessoa, no feed de alguém que você não conhece, mas que fez meme ou piada daquilo. Pensem o quanto esse registro amplifica a sua dor, torna a exposição daquilo que você tinha tanta vergonha pública. Agora o acesso a essa memória não é mais seu. Agora o acesso a essa memória, ele não está mais morto e enterrado no seu passado. Ele está disponível na internet. Ele pode ser despertado, acessado e revivido em apenas um clique. Abram os olhos. Quem quiser pode escrever no papel que tem à frente a emoção que mais pesa com essa situação, o sentimento que tenha vindo, vulnerabilidade, isolamento, talvez até dúvida. Essa atividade nos mostra que o que parece online não está separado da vida real. Os sentimentos são reais, as consequências são reais. E esse é o ponto de partida do nosso bate-papo. Reconhecer que para os nossos jovens, o mundo digital é uma extensão do espaço pessoal. E os ferimentos emocionais que ali são sentidos no corpo, no coração, na vida que eles possuem. Para aqueles que se sentirem confortáveis de enviarem uma foto do papelzinho que constra os registros dessa atividade, está aí o nosso e-mail, a gente vai ter muito prazer em receber. A gente se compromete em ler com muito cuidado, com muito carinho, e também pede a autorização de vocês para que parte desse material seja exposto em outros momentos entre família e escola, dentro da Escola FIEB. Mas vamos começar a trabalhar o conteúdo do nosso encontro? Entender para combater cyberbullying e vida adulta? Para a gente começar essa discussão, vamos entender um pouquinho qual é o panorama digital do Brasil no que diz respeito a acesso, uso e exposição. No Brasil, quase todos os jovens têm acesso à internet. Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024, aproximadamente 93% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos têm acesso à internet. Dentro desse universo, 83% das nossas crianças têm acesso a perfis de redes sociais, como WhatsApp, Instagram, TikTok ou o YouTube. Mesmo antes dos 13 anos, muitos já têm perfil em redes. Ainda que oficialmente algumas plataformas determinem uma idade mínima, crianças entre 9 e 10 anos, por exemplo, indicam na mesma pesquisa de que 60% já possuem perfis. Em termos de frequência, 70% das crianças e adolescentes acessam redes sociais diariamente. O WhatsApp lidera, sendo usado várias vezes ao dia por mais da metade desses jovens. YouTube, Instagram e TikTok também têm um uso elevado, com 66%, 60% e 50%, respectivamente, entre os nossos jovens. Também há indicadores de que no Brasil, as pessoas passem 9 horas e 32 minutos por dia conectados à internet, somando a vários dispositivos, o que representa uma fatia alta do tempo em que estamos acordados. No Brasil, segundo a Elsa Brasil, o tempo de celular aumentou cerca de 62% durante a pandemia, o que significa uma mudança muito grande nos nossos hábitos. Esses números nos dizem: o acesso ele é quase universal, o uso é frequente,
Em alguns casos intensos, a exposição acontece desde cedo em relação aos nossos jovens. Começar a falar um pouco sobre o uso da internet, das redes sociais dentro da adolescência, também exige que a gente fale sobre a construção da identidade, os códigos ali existentes e o quanto isso pode ser delicado, já que a gente tem uma construção de uma identidade online. A adolescência é um momento de intensa formação de identidade. Os códigos da adolescência, os modos de falar, de se vestir, de se expressar, a imagem pessoal, o pertencimento, eles também migraram para o mundo digital. Os jovens usam memes, gírias, abreviações, filtros, composições fotográficas. Eles se expõem visualmente, como roupas, com o corpo, com o ambiente, e buscam um reconhecimento, sejam por curtidas, por seguidores, por comentários. Esse reconhecimento, gente, funciona quase como uma moeda social. Quanto mais engajamento, quanto mais visibilidade, mais indica que eu tenho pertencimento. Esse cenário cria uma pressão constante de comparação. A gente enxerga o que os outros postam, casa, roupa, viagem, festas, corpos, e se compara. Se as minhas postagens não têm a mesma quantidade de curtidas e comentários, então eu posso me sentir menos visível e mais rejeitado. A norma não dita que é necessário ser visto digitalmente, mas sim de receber engajamento das demais pessoas. Além disso, os algoritmos tendem a oferecer conteúdos semelhantes ao que se consome, criando camadas de eco, reforçando ideias, estéticas, comportamentos que já atraem um engajamento, inclusive conteúdos potencialmente problemáticos. Um exemplo muito presente são os conteúdos de desafios, os challenges, ou ainda o humor que ridiculariza características físicas ou de pertencimento, a pressão estética, as expectativas irreais de aparência ou ainda de estilo de vida. Mas e o que é o cyberbullying? Bom, o cyberbullying é uma forma de violência do bullying e que ocorre em ambientes digitais. Ele pode se manifestar através de ofensas diretas, da exposição de conteúdos, da exclusão de grupos ou ainda da disseminação de boatos ou humilhações públicas. Diferente do bullying, que é presencial, ele tem características específicas. O fato de ser online faz com que ele possa acontecer a qualquer hora. Ele ultrapassa os muros da escola e deixa rastros que ficam marcados de forma permanente. Pesquisas da Unicef de 2020 indicam que 1 a cada 3 jovens já sofreu algum tipo de bullying online. Um dado ainda mais alarmante é que muitos não contam para os pais, para os professores, por medo de perder o acesso à internet, o que é, ao mesmo tempo, um espaço de violência e sociabilidade para ele. E aqui o ponto mais importante para nós que somos das famílias. Quando um filho não fala sobre o que acontece, não é sinal de indiferença, mas é sinal de medo de punição ou medo de incompreensão. Por isso, a forma que a gente reage quando a gente descobre algo, ou quando a criança ou o adolescente conta algo para a gente, é um momento decisivo para se manter ou para se romper um canal de comunicação, de confiança da criança e daquele adolescente com a gente. E o que a neurociência fala sobre isso? O porquê que dói tanto
as dores que se vivem no mundo, na vida online. Bom, a neurociência tem trazido descobertas valiosas para a gente entender o porquê que a vida online impacta tanto a nossa vida, mas em especial a vida do adolescente. Um dos fatores que é mais estudado é o sistema de recompensa do cérebro, responsável pela liberação de dopamina. Quando um jovem recebe uma curtida, um like, um comentário positivo, ou vê que uma postagem dele está sendo compartilhada por outras pessoas, o cérebro ativa regiões como o núcleo de accumbens, que são responsáveis pela sensação de prazer e motivação. Um estudo de 2016, publicado na Psychology Science, mostrou que essa ativação é muito mais intensa na adolescência do que na vida adulta. E é para isso que, para os jovens, existe muito mais valor simbólico em uma curtida, em um comentário. Muito mais do que a gente imagina. Ao mesmo tempo, a parte do cérebro que é responsável pelo autocontrole, o córtex pré-frontal, ele ainda está em desenvolvimento até, em média, uns 25 anos. E essa região ela é essencial para regular os impulsos, para ponderar os riscos, para pensar nas consequências das nossas ações a longo prazo. Ou seja, quando um adolescente reage a uma provocação online com agressividade, ou quando ele compartilha um conteúdo sem refletir, isso não é apenas falta de responsabilidade, isso é reflexo de um cérebro em construção. Estudos apontam e explicam exatamente essa diferença na maturidade no que diz respeito ao controle e nessas áreas emocionais. Outro aspecto que é importante, gente, diz respeito ao estresse social. Quando um jovem é excluído de um grupo de um WhatsApp, quando ele é ridicularizado de uma postagem, a amígdala cerebral, que regula as emoções como medo ou ameaça, é ativada. E se isso se repete, ele pode se tornar vítima do estresse crônico. Pesquisas de 2014 apontam que o estresse crônico aumenta os riscos de ansiedade e depressão, e que as experiências sociais negativas ativam respostas inflamatórias no corpo, que estão ligadas justamente com esses transtornos mentais. Para as famílias, gente, isso significa que a dor da filha e do filho diante de humilhação online não é um drama de um adolescente, é uma experiência biológica real e que deixa marcas no nosso corpo. Validar esse sofrimento é o primeiro passo para a gente oferecer ajuda para os nossos jovens no momento em que eles relatam uma situação acontecida na vida online. Se não bastasse todas essas dificuldades já apresentadas através dos conteúdos tidos como leves, a gente tem ainda os conteúdos tóxicos. Os conteúdos leves que a gente está dizendo são esses desafios, challenges, esses memes, esse humor e a comparação estética que é constante e que já é bastante preocupante. Mas há conteúdos ainda mais preocupantes que eles. Uma pesquisa no Observatório da Indústria da Desinformação e da Violência, constituída no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificou 1.565 anúncios publicitários dirigidos à mulher, considerados como problemáticos, irregulares ou fraudulentos, em 550 perfis e páginas. Destes, quase 80% desses anúncios representavam um risco à saúde pública ou individual. Quase 70% apresentavam desinformação, publicação abusiva ou enganosa. E quase 45% reforçavam estereótipos de gênero e representavam a mulher como apenas um objeto. Também se observou o crescente discurso misógino nas redes sociais brasileiras. Perfis associados a incels, red pills e machosfera têm ganhado visibilidade, produzindo conteúdo de ódio contra as mulheres, com uma audiência expressiva.
Um estudo também da TIC Kids Online Brasil, de 2024, aponta que 29% dos usuários de 9 a 17 anos relataram já ter passado por situações ofensivas nas redes sociais. Porém, apenas 8% dos adultos responsáveis acreditam que os jovens passaram por essa situação. E entre os jovens, somente 31% relatam que contaram, que compartilharam para os seus pais, para os seus responsáveis. As plataformas mais utilizadas, WhatsApp, YouTube, Instagram e TikTok, nem sempre têm mecanismos visuais evidentes para separar conteúdos saudáveis de conteúdos tóxicos. Muitas vezes, conteúdos tóxicos se camuflam como humor, como uma crítica social ou como apenas uma expressão de opinião, o que dificulta para os jovens distinguirem quando um conteúdo está ultrapassando os limites. E é justamente por isso que os jovens precisam de apoio para lidar com as redes. As redes apresentam algumas diferenças espectrais no que diz respeito a gênero, idade e ao próprio apoio adulto. Por exemplo, no que diz respeito a gênero, meninas e mulheres tendem a sofrer mais, a receber mais conteúdos que envolvem misoginia, body shaming, críticas estéticas, abas de sexualização, expectativas de aparência do que os meninos. Enquanto os meninos recebem muito mais conteúdos de agressividade e violência, ainda que eles também possam se sentir pressionados por ideais de uma masculinidade tóxica. Em relação à idade, quanto mais jovem, menor a autonomia. Logo, maior a dependência de aprovação externa. Então, menor a capacidade de moderação do uso. Adolescentes entre 9 e 12 anos têm menos estratégias para lidar com conteúdos ofensivos ou com conteúdos que causam a rejeição, a exclusão do que jovens mais velhos. Enquanto jovens sentem que podem contar, quando os jovens sentem que podem contar para os pais, para os cuidadores, para os professores, para a escola, que ouvem sem julgar, a probabilidade deles relatarem o cyberbullying ou os conteúdos tóxicos aumenta. Se eles tiverem a ideia de que eles podem perder o acesso à rede, ou que eles não vão ser entendidos, ou que a dor deles não vai ser vista, eles tendem a permanecer no silêncio, argumentando que ninguém vai me entender, logo o melhor é não compartilhar. Em especial por medo de, expondo que na internet, nas redes, acontecem conteúdos de violência, ele acabe perdendo o acesso e, por consequência, seja excluído novamente, excluído por inteiro da vida digital. Vamos sintetizar esse nosso momento? Vamos resumir aquilo que a gente disse em todos esses slides, com diversos dados, estatísticas e informações? Gente, vivemos num momento em que o uso da tela é praticamente parte integrante da vida cotidiana. Pesquisas mostram que, globalmente, as pessoas passam mais de 9 horas por dia nas telas. Agora, imaginem um adolescente de 13 anos rolando o feed do TikTok ou do Instagram sem procurar nada de especial, apenas deslizando. Um estudo desse ano mostrou que esse tipo de rolagem passiva aumenta muito a exposição a conteúdos nocivos, conteúdos que tratam de padrões irreais de corpo, que ridiculariza, que tem estereótipos e aparências idealizadas. Esse jovem está sendo inserido em uma cultura em que os códigos de comunicação, os sinais sociais, são expressos de modo muito particular. Curtidas, comentários, seguidores, filtros, composições fotográficas.
Eles sabem fazer o post que dá certo. Qual é o filtro mais bonito? Qual momento do dia dá mais engajamento? Que tipo de meme vai bombar? Mas eles também carregam a angústia de não corresponder, de não ser bom o bastante, de não ser notado. Esses códigos eles amplificam os riscos, porque o adolescente pode internalizar comparações de aparência física, de estilo de vida, casa, roupa, viagem, ou comportamentos que imitam desafios ou ainda modas virais, mesmo quando essas modas sejam arriscadas ou sejam pouco saudáveis. Além disso, conteúdos que relacionam redes sociais a comportamento de risco têm sido documentados. O uso de álcool, de tabaco, comportamentos sexuais precoces e ainda o bullying na forma de cyberbullying são temas comuns oferecidos aos nossos jovens nas redes sociais hoje em dia. Do ponto de vista do cérebro, como a gente viu, a parte emocional reage rápido. A amígdala fica alertada. A ativação do sistema de recompensa quando há curtidas, ou seja, validação social. Mas o córtex pré-frontal, que ajuda a ponderar os riscos, as consequências complexas, ainda está em formação até a vida adulta. Isso significa que o adolescente pode reagir de forma imediata, usar conteúdos impactantes sem refletir sobre as consequências, compartilhar algo agora e se arrepende depois, e por consequência expor ou se expor a sofrer humilhações públicas. E essas humilhações podem durar por muito tempo, podem ficar gravadas e podem ser replicadas sem mais o controle dele. Para a família, isso significa, não é um exagero se preocupar com o acesso e com o tipo de conteúdo que os nossos filhos, as nossas crianças e adolescentes têm acesso. E nem com o tempo que eles utilizam as redes sociais. Tudo isso importa bastante. E também significa que a interpretação adulta de isso é bobagem, ou isso não é tão ruim no que diz respeito ao que acontece na vida online, pode atingir de forma direta o adolescente, fazendo com que ele não se sinta acolhido em um risco real que ele vive. É necessário que a gente saiba o que ele vive, sente e com o que ele se compara durante a vida social. E é por isso que tentar proibir totalmente o acesso às redes, ou tentar tratar a internet apenas como algo que é perigoso, não resolve o problema. Muito pelo contrário, pode afastar os jovens e aumentar o risco de silêncio diante de uma situação difícil. O caminho mais eficaz é transformar a vida digital em um diálogo constante dentro de casa. Em vez de perguntarmos coisas do tipo, quantas horas você ficou no celular hoje? Que tende a encerrar a conversa. É mais produtivo abrir o espaço com perguntas do tipo, o que você viu de mais divertido hoje na internet? Qual foi o conteúdo mais legal que você compartilhou ou que algum amigo seu compartilhou? Você viu algo que te deixou preocupado? Algum conteúdo que te deixou triste? Que você teve dúvida se era certo ou errado que existisse? E você está participando de algum desafio novo? Seus amigos apresentaram algum desafio novo? Esse tipo de abordagem demonstra interesse real e convida o aluno, o adolescente, a compartilhar mais das suas experiências. Também ajuda a estabelecer um momento fixo dentro da nossa rotina, um momento de compartilhar sobre aquilo que acontece na vida online. Também pode ser válido se esse momento de compartilhamento se torna, por exemplo, algo que faz parte da semana. Uma conversa sobre o que cada um, adultos e crianças e adolescentes, viveu no mundo digital, criando um espaço de escuta mútua. Além disso, podem ser definidos combinados de convivência digital, momentos em que se usa ou não
a vida digital, o celular e as telas. No ambiente escolar, gente, famílias podem participar de reunião, podem pedir rodas de conversa sobre cidadania digital, podem cobrar da escola protocolos de intervenção e de acolhimento, caso relatem situações de cyberbullying que envolvem jovens da mesma escola. Quando a escola e a família caminham juntos, com diálogo e empatia, os jovens se sentem protegidos, eles se sentem fortalecidos para compartilhar os desafios e dificuldades que compartilham dentro do mundo online. Bom, para aqueles que, durante esse bate-papo, fizeram apontamentos e se sentirem confortáveis, novamente, a gente incentiva o compartilhamento através do nosso e-mail, neurociencia1@fieb.edu.br. Todos os apontamentos de vocês vão ser lidos e para aqueles que tiverem dúvidas, elas serão respondidas também no mesmo e-mail. Entramos no momento de encerramento. E para a gente poder finalizar, eu gostaria de propor para vocês a reflexão de que a vida digital dos nossos filhos, das nossas crianças e adolescentes, daqueles que cuidamos, é tão real quanto as vidas offline. O que eles veem, o que eles sentem, o que eles compartilham, o que recebem de volta, tudo isso conta. E nós, adultos, podemos ser um porto seguro que torna esse mar digital menos tempestuoso. Muito obrigada por compartilharem esse tempo conosco. Que cada família, que cada um de vocês possa sair daqui com ferramentas reais para transformar a relação com esse espaço digital em um espaço de proteção, de diálogo e de acolhimento. Meu nome é Manuela, em nome da Educação Inédita, eu agradeço o tempo que passamos juntos. Nos encontramos em breve, discutindo mais temas que são relevantes para nós, família, para o desenvolvimento dos nossos jovens e para a escola, fortalecendo assim os vínculos de comunidade escolar. Muito obrigada e até!